Glória a Deus. Meus irmãos, a paz. Só um pouquinho mais do microfone para mim. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? É prazer em servi-los. A minha palavra é de gratidão. Eu não sei fazer outra coisa, não sei servir a Cristo. Grato a Deus por essa oportunidade que tenho eu, de mais uma vez fazer uso e menção da palavra dele. Também a vida do pastor Daniel, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. O pastor Daniel é um exímio pregador, que Deus possa lhe abençoar. Também a vida do meu pai que me acompanha, que Deus possa abençoar. Minha mãe Elisete, dizer que vocês moram no meu coração, que Deus possa abençoar. Eu trago um abraço da minha congregação lá da cidade de Itajaí, todos vocês, amém, irmãos? Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por bondade, para ele comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, o capítulo é o de número 14 e o verso é o de número 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Só abaixa um pouquinho o fundo para mim, querido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Quantos acharam? Digo glória a Deus. O texto que eu tenho em mãos nos diz assim: compeliu Jesus que os discípulos entrassem no barco e passassem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E vendo que já estava tarde, estava ali sozinho. E o barco, porém, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustados, disseram: um fantasma, e gritaram com medo. Jesus imediatamente disse: sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda ele ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas vendo que o vento era forte, teve medo e começou a gritar e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Curve sua cabeça, oramos a Deus. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um culto, Senhor, a qual a tua palavra será pregada essa noite. Deus, eu quero lhe pedir que tu venha me usar como instrumentalidade, como atalaia. Deus, eu quero lhe pedir que essa palavra fosse como flecha penetrante ao coração de cada vida, de cada alma. Deus, eu quero lhe pedir que tu venha fazer o teu querer aqui essa noite. Deus, eu quero lhe pedir, seus irmãos que estão nos vendo pela live, Senhor, venha ser abençoado por essa palavra. Deus, eu quero lhe pedir, Senhor, que toda ação do adversário, Senhor, sobre esse culto, sobre essa igreja, sobre essa congregação, venha ser quebrada pelo poder da tua palavra. Deus, faz o teu querer essa noite, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é um Deus de toda graça. Sabemos também que a palavra graça, ela vem da origem que é nos dizer favor imerecido. Eu não estou pregando essa noite para você porque eu sou bom ou porque eu sou merecedor, mas somente pela graça dele. O pastor Daniel, juntamente com seus obreiros, não dirige uma igreja tão bela, não dirige uma igreja tão maravilhosa como essa, porque ele é bom ou porque merecia, mas somente pela graça dele. Você não acordou no dia chamado hoje, você não fez seus afazeres, você não conversou com a sua esposa, com o seu esposo, você não brincou com o seu filho, com a sua filha, porque você era bom ou porque você merecia, mas somente pela graça dele. Eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. E qual é a boa notícia, pregador?
Eu não sei a forma que você chegou nesse culto. Eu não sei o ambiente da tua casa. Eu não sei o ambiente da tua vida. Mas Deus me trouxe de Santa Catarina só para lhe dizer: a minha graça te basta. Eu não entendi, pregador. Você pode estar no vale, a graça dele te basta. Você pode estar em ambientes difíceis, a graça dele te basta. Você pode estar com enfermidade, a graça dele te basta. Você pode estar vivendo o pior ambiente da sua vida. Deus está dizendo: a minha graça te basta. Quantos acreditam, levanta a mão e dá glória a Deus, porque a graça dele lhe basta, lhe basta, lhe basta, lhe basta. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa vida, pastor Daniel, ela é feita de fases. Todos os dias, uma fase nova, uma fase diferente, vem nos confrontando. Já percebeu que a fase, ela acontece de repente? Já percebeu que de repente, a sua vida está caminhando de uma forma, e do nada, ela caminha de uma maneira totalmente diferente? Isso são fases da vida. Você já ouviu alguém falar, dizer para você: aconteceu um acidente ali na esquina, e foi de repente? São fases da vida. O interessante é que toda fase, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Nenhuma fase é duradoura, nenhuma fase dura para sempre. Mas já percebeu que a fase acontece de repente? Já percebeu que a fase muda sem muitas vezes eu querer? E uma fase chega totalmente diferente e retira tudo que eu planejei? São fases da vida. Eu não sei qual é a fase que você chegou nesse culto. Eu não sei qual é a fase do teu casamento. Eu não sei qual é a fase da tua casa. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas Deus me trouxe essa noite aqui só para lhe dizer: a tua fase teve começo, a tua fase teve meio, mas a tua fase também vai ter fim. Deus me trouxe essa noite aqui para lhe dizer: é no meio dessa fase ruim que eu vou gerar o maior milagre da tua casa. É no meio dessa fase ruim que eu vou gerar cura. É no meio dessa fase ruim que eu vou gerar algo novo. Luiz, eu não entendi. Você chegou nesse domingo aqui sem ver nada, você chegou nesse domingo aqui sem enxergar nada, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: enquanto você está aqui desse lado clamando, enquanto você está aqui desse lado adorando, do outro lado eu estou vendo cura, do outro lado eu estou vendo milagre, do outro lado eu estou vendo mudança de vida, do outro lado eu estou vendo a esperança. Só quem acredita, joga a mão lá no alto e dá glória a Deus, porque essa fase não vai te matar. São fases da vida, são fases que acontecem, são ambientes de fase. Eu não consigo entender as fases. A Bíblia diz que uma certa ocasião, uma moça vai dançar para o rei Herodes, ao ponto dele conceder para ela um desejo, e ela vai ser manipulada por sua mãe a pedir a cabeça de João Batista, primo de Jesus. A primeira fase que Jesus está passando é outra, senão uma fase de perder alguém querido, de perder um ente querido. E aqui entre nós, quem nunca passou por uma fase de percas? É aqui entre nós quem nunca recebeu uma notícia de morte? São fases da vida. A fase acontece de repente, mas já observou que a gente ser humano, que a gente cristão, a gente só valoriza algo, valoriza alguém depois que perde? Já observou que uma igreja, ela teve tempo de valorizar seu pastor, ela teve tempo de valorizar quem estava lhe guiando, mas bastou ele sair para alguém fazer um comentário dizendo: eu amava o meu pastor, eu queria que ele continuasse lá, mas você precisou perder para reconhecer isso. Já observou que você tem uma vida inteira para valorizar seu pai, a sua mãe, para valorizar sua esposa, o seu esposo, mas bastou a perca bater para ver você reconhecer que você merecia dar valor, que você merecia ter abraçado mais, que você merecia ter respeitado mais. Luiz, mas ele sabe que eu amo ela, mas ele quer ouvir. Luiz, mas ela sabe que eu amo ela, mas ele quer ouvir. Já observou que a perca, ela nos traz um alerta que temos que valorizar pessoas, temos que valorizar alguém. Já observou que nesse exato momento que eu estou pregando, é alguém que está largando uma igreja por falta de não ter valor? É alguém que está largando um casamento, pastor Daniel, por não ser valorizado? É alguém que está saindo da casa dos seus pais por ter perdido o carinho, por ter perdido o amor? Isso são fases da vida. A Bíblia diz que a notícia
da morte de João Batista, vem chegada aos ouvidos de Jesus. A Bíblia diz então que Jesus resolve ir para um deserto. Deserto na Bíblia me fala de luta, deserto na Bíblia me fala de prova, deserto na Bíblia me fala de ambiente difícil, mas o texto diz que uma multidão, pastor Daniel, vai acompanhar Jesus no deserto. Essa multidão está olhando e está dizendo: é deserto, mas eu quero estar com Ele. É deserto, mas eu quero viver com Ele. É deserto, mas eu quero caminhar com Ele. É deserto, mas eu quero ter vida com Ele. É deserto, mas eu quero estar perto dEle. Essa multidão está olhando e está dizendo: não importa o ambiente que eu esteja, se eu tiver com Ele, Ele dá garantia que eu vou vencer. Se eu tiver com Ele, Ele dá garantia que eu vou chegar do outro lado. Se eu tiver com Ele, Ele dá garantia que eu vou ser mais do que vencedor. Não importa o ambiente, se você tiver com Ele, Ele dá garantia. Ele dá garantia que você vai chegar. Ele dá garantia que você vai vencer. Ele dá garantia que você vai ser mais do que vencedor. É deserto, mas a multidão quer estar com Ele. É deserto, mas a multidão quer viver do lado dEle. É deserto, mas a multidão está dizendo: eu não largo Ele. No meio dessa fase, no meio dessa crise, Deus está dizendo: é nesse ambiente mesmo que eu vou gerar um milagre na tua casa. É nesse ambiente mesmo que eu vou gerar um milagre na tua vida. Talvez você tenha passado uma fase difícil, talvez você tenha passado uma fase que você não tem mais esperança. É Deus dizendo para alguém aqui: é no meio dessa fase que eu vou gerar o maior milagre da tua casa. É no meio dessa fase que eu vou gerar o maior milagre da tua história. Eu estou sentindo Deus aqui. No meio dessa fase ruim, Deus já te restaurar. No meio dessa fase ruim, Deus já te honrar. No meio dessa fase ruim, Deus já abrir porta onde não tem porta. É no meio dessa fase. São fases da vida. É deserto, mas uma multidão está com Ele. Essa multidão entende que estando com Ele, está garantido que vai vencer. É deserto, uma multidão está com Ele. A história diz então que os discípulos vão olhar para Jesus e dizer: mestre, já é tarde? E já percebeu que a tarde bate na nossa vida? Já percebeu que muitas vezes, pastor Daniel, alguém que está há 20 anos na igreja e ela já desiste de orar dizendo: já é tarde para Deus salvar meu filho? Já é tarde para Deus salvar meu casamento? Já é tarde para Deus salvar minha casa? Estão dizendo: mestre, já é tarde? Despede essa multidão para ir nas aldeias comprar o que comer, porque não tem nada. A não ser um menino que tem com ele aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas mestre, é uma multidão. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada vem falando de multidão, é aproximadamente mais de 4.000 pessoas. É deserto, mas ele está com ele. Não tem nada, mestre, a não ser um menino que tem com ele 5 pães e 2 peixinhos. Mas para essa multidão não dá. Mas para essa multidão não gera. Mas para essa multidão não gera milagre. Parece que eu vejo, pastor Daniel, Jesus olhando para eles dizendo: é pouco para você, coloca na minha mão. Não, Jesus, tu não entendeu, não dá, coloca na minha mão. Você está dizendo da sua casa: o que vai acontecer semana que vem não vai dar certo. Deus está dizendo: coloca na minha mão. Você está dizendo: o que vai acontecer na minha vida não vai gerar, coloca na minha mão. Você está dizendo: essa cura é impossível. Deus está dizendo: coloca na minha mão. Aquilo que para você é pouco, na mão de Deus se torna muito. Aquilo que para você não tem jeito, na mão dele dá jeito. Aquilo que para você não gera milagre, na mão dele gera. Deus me trouxe isso aqui essa noite só para lhe dizer: outra hora lá atrás alguém dizia não vai dar certo, outra hora lá atrás alguém dizia não vai vingar, não vai ser ninguém. Aí Deus te lavou, te trouxe aqui dizendo: eu vou transformar ele, eu vou transformar ela, eu vou levantar ele, eu vou levantar ela, eu vou fazer do outro lado. Você vai esticar, você vai vencer. É pouco para você, mas a mão de Deus se torna muito. Não gera para você, mas a mão de Deus torna muito. Eu sinto Jesus aqui, irmãos. Eu estou sentindo uma graça do Eterno. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui essa noite. Eu sinto Deus restaurando famílias aqui essa noite. Eu sinto Deus mudando histórias aqui essa noite. Eu estou sentindo Ele na casa. Irmã de Rosa, levanta a mão a senhora para mim. Eu não lhe conheço,
mas eu sirvo um Deus que lhe conhece. Enquanto eu estou pregando, Deus diz: diga para ela que no meio dessa fase eu vou entrar com providência. Diga para ela que eu, Deus dos exércitos, a partir de hoje derramo uma segunda glória na tua casa. A partir de hoje eu derramo uma segunda glória na tua vida. Te prepara, mulher, porque sou eu que permiti fechar algumas portas, mas eu escancaro uma ainda essa semana, e saberás que eu, Deus dos exércitos, falei contigo. Assim diz o Senhor. Quem pode dar glória, quem pode adorar Ele, quem pode glorificar, adora Ele, vai. São fatos da vida. Jesus alimenta uma multidão. Jesus agora dá uma ordem, e a ordem é: e compeliu Jesus que os discípulos fossem para o outro lado. A palavra compelir quer dizer obrigar. Jesus estava obrigando porque havia uma rejeição. Aqui, a segunda vez Jesus já fala por tempestade. Primeira vez, pregador, Marcos 4,35. Naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para o outro lado. Observe que há uma diferença de Mateus 14:22 para Marcos 4,35. E qual é a diferença, pregador? Marcos 4,35, Jesus está no barco. Mateus 14:22, Jesus não está no barco. Marcos 4,35, Jesus está no barco. Mateus 14:22, Jesus não está no barco. Parece que eu vejo sempre olhando e dizendo: com ele no barco já teve vento, com ele no barco já teve tempestade. Imagina se ele não estiver no barco. Imagina se ele não for a direção. Jesus aqui estava ensinando uma lição para eles. E qual era a lição, pregador? A não presença de Jesus no barco não significava a ausência dele. Eu não entendi, pregador. Só porque você vai no culto quinta-feira, só porque você vai no culto no domingo, só porque você não falta festividade, não significa que de você, a não presença dele no barco não significa a ausência. Não significa que ele te esqueceu. Não significa que não tem um propósito na tua vida. Eu entendi que eu entender as fases que eu estou vivendo. E é difícil eu entender as coisas que eu estou vivendo. Jesus despede a multidão, manda a multidão para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus agora está só. Jesus agora resolve orar. Observe aqui comigo que Jesus sozinho, escuta isso aqui com atenção, ele não muda o princípio dele de santidade, ele não muda o princípio dele de cristianismo. Jesus está sozinho, mas Jesus está orando. Jesus está sozinho, mas Jesus está buscando. Jesus está sozinho, mas está se derramando. A Bíblia diz que os discípulos estão. A Bíblia diz que de repente uma tempestade chega no barco. A Bíblia diz que Jesus gerar milagre na tua vida. Eu entendo que a oração, ela tem poder de gerar coisa nova na minha casa. A Bíblia diz que Pedro está na prisão, e a Bíblia diz que a igreja está fazendo contínua. Pedro está preso, a igreja está orando. Eu tenho uma notícia para te dar essa noite: tudo aquilo que você levar no joelho, não há demônio que para a tua casa, não há demônio que para o teu casamento, não há demônio que para a tua história. Alguém olhou e disse: vai acabar o teu casamento. Vai acabar nada, Deus chegou primeiro. Alguém disse: o teu filho vai morrer no tráfico. Morre nada, Deus chegou primeiro. Alguém disse: essa enfermidade não vai ser curada. Deus está dizendo: eu cheguei primeiro. Quem pode dar glória, quem pode glorificar Ele. São fases da vida. A Bíblia diz então que na quarta vigília, Jesus resolve caminhar sobre as águas, irmãos. Isso aqui me chama a atenção. Jesus tem a brilhante ideia de caminhar sobre as águas. A Bíblia diz que alguém de longe, pastor, vai avistar e vai dizer: é fantasma. Isso aqui me chamou a atenção no texto. Já observou que a gente cristão é assim? Bastou uma circunstância difícil chegar na minha casa, bastou um ambiente difícil chegar na minha vida, para eu dizer: eu acho que eu não vou mais no culto, eu acho que eu vou parar de pregar, eu acho que eu vou parar de cantar, eu acho que eu vou parar de semear na igreja. E acontece alguma coisa, bom, eu não estou acreditando, estão dizendo: é fantasma. A Bíblia diz que você está caminhando, alguém vai dizer: é fantasma, e vão gritar com medo. Mas é por isso que eu amo Jesus, que a resposta dele muda tudo. O texto diz que Jesus olha e diz:
sou eu. Eu vou repetir até você dar glória. Sou eu. Sou eu. Sou eu. A palavra eu sou significa eu sou aquilo que você precisa. Eu sou aquilo que você necessita. O eu sou está dizendo não temas, sou eu. O eu sou está dizendo caminha, sou eu. O eu sou está dizendo você vai chegar, sou eu. O eu sou está dizendo essa enfermidade não é nada, sou eu. Eu sou. Não temas. Eu sou, não temas. Aí diz que Pedro, quando ouve dizer sou eu, Pedro diz: Senhor, se é tu, deixa eu andar sobre as águas. Vem para o sobrenatural. Vem para o sobrenatural. Deus está dizendo: você está andando normal, porque se eu estou te chamando para o sobrenatural. Luiz, mas o ambiente é o vento, o ambiente é luta, o ambiente é tempestade. E Deus está dizendo que Ele está te chamando, garante que você vai chegar. Que Ele está te chamando da garantia que você vai vencer. Que Ele está te chamando da garantia que você vai chegar lá do outro lado. Sou eu, não temas. Aí o texto diz que Pedro desce do barco. Vou conjecturar aqui. Imagina o Pedro descendo do barco, pisando na água, e alguém dentro do barco dizendo: vai morrer. Alguém no barco dizendo: não vai conseguir. Alguém no barco dizendo: vai afundar. Porque o problema da nossa geração, a nossa geração é uma geração que não crê, não quer que você creia. É alguém que diz para você: está no culto todo dia, a casa está desse jeito. Deus está dizendo: continua, você vai vencer. Alguém está dizendo: o marido está orando 20 anos, não muda. Deus está dizendo: continua, você vai vencer. Alguém está dizendo: o filho está na droga, ela continua na igreja. Continua, você vai vencer. Você vai chegar. Mas escute isso aqui, irmãos. Pedro é ser humano, tá? Pedro é humano, tá? Deus nunca chamou super-homem. Deus nunca chamou Mulher Maravilha. Quanto mais humano eu sou, quanto mais a graça dele está sobre mim. Quanto mais humano eu sou, quanto mais a presença dele está sobre mim. Para de querer ser anjo, irmãos. Você é ser humano, você também erra. Você também falha. Você também peca. Aí até diz que isso aqui é normal que vai acontecer com Pedro. Que Pedro vai sentir medo. Pedro vai sentir medo. Aí o texto diz que Pedro, quando sente medo, se coloca de pé. Se coloca de pé. O texto diz que Pedro, quando vai sentir medo, ele vai fazer o que? Vai clã? Vai clã? Pedro está dizendo: eu posso até ter tempestade, eu posso até ter medo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará ao meu favor. Eu sei que Ele é o Deus que abre todas as portas. Eu sei que Ele é o Deus que me chamou. Eu sei que Ele é um Deus que dá garantia que eu vou chegar, que Ele dá garantia que eu vou vencer. Vem, vem. Aí o texto diz, texto, que Jesus, irmãos, não vai criticar Pedro. Jesus não vai falar coisa para Pedro. Vai dizer: Pedro, o texto diz que Jesus vai estender a mão. É difícil eu estender a mão para alguém. O problema da nossa geração, quando vê alguém com dificuldade, a primeira reação é criticar. A primeira reação é dizer: está em pecado. A primeira reação é dizer: pecou. Mas Cristo não. Vai estender a mão. Jesus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu estou estendendo a mão para alguém da tua casa. Eu estou estendendo a mão para alguém da tua vida. Eu estou estendendo a mão para alguém do teu lar. Eu estou estendendo a mão para a tua história. Se coloca de pé. Se coloca de pé essa noite. Se coloca de pé essa noite. Se coloca de pé. Ele está estendendo a mão para alguém aqui essa noite. Você crê que Deus tem poder de gerar milagre na sua casa? Você crê que Deus tem poder de gerar algo novo? Irmãos, quem aqui acredita em cura? Quem aqui acredita em cura, irmãos? Eu estava pregando 3 anos atrás numa cidade chamada Capão do Leão, no Rio Grande do Sul. Era um trabalho de mocidade. E ao término da minha mensagem, eu cheguei na igreja para frente e fui orar por cura. E havia uma senhora com uma criança, pastor. A criança tinha aproximadamente uns 5 anos de idade. Ela falou assim: pregador,
a minha filha amanhã vai fazer cirurgia. Eu falei, a senhora crê que a sua filha vai fazer cirurgia? Ela falou, pregador, eu creio. Por misericórdia de Deus, irmãos, a criança foi curada na hora, você crê? A esposa do pastor, num outro culto que eu estava pregando na cidade de Navegantes, veio para frente, ela falou, pastor, eu tenho um nódulo no meu seio. Eu chamei uma outra irmã, a irmã colocou a mão e falou, o pregador está aqui. Eu falei para ela, a senhora crê que quando eu terminar de orar, o nódulo vai sumir? Ela falou, pregador, eu creio. Por misericórdia de Deus, o nódulo sumiu na hora. Você crê? Você crê nisso? Eu sou um pregador que ainda prega o milagre. Eu sou um pregador que ainda acredita no milagre. Eu quero que você faça um sinal com a mão. Só você que tem uma enfermidade. O pregador tem uma enfermidade, vem para frente. Só você que tem uma enfermidade, irmão. Não importa o que você tem, vem para frente, irmão. Só você que tem uma enfermidade, vem para cá. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você rapidamente, irmãos, que o tempo está correndo. Senão o pastor não me traz mais. Vem para frente. Você crê que Deus opera? Você crê que Deus faz? Você crê que as irmãs vão testemunhar que Deus curou essa noite? Antes de eu orar por elas, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui? Eu quero só te conhecer. Luiz, eu estou afastado, afastada. Ou eu nunca fui evangélico ou evangélico. Tem alguém? Creio que não tem ninguém, né? Estou afastado, estou afastada. Nunca fui evangélico, nunca fui evangélico. Não tem ninguém? Posso orar? Uma igreja que ora, não há demônio que possa cair a igreja. Uma igreja que ora, não há enfermidade que possa cair a igreja. Estenda a mão, irmãos, para cá, vamos orar. Pai, eu oro nesse momento por essas pessoas, Senhor, que estão com uma enfermidade. Deus, eu quero lhe pedir nesse momento, Senhor, pela minha fé e pela fé da tua igreja que está orando, Senhor, que toda enfermidade bate retirada agora em nome de Jesus. Deus, eu quero lhe pedir nesse momento, Senhor, que o teu anjo da cura venha pairar esse lugar. Deus, eu quero lhe pedir nesse momento, Senhor, que todo nódulo, Senhor, que todo câncer, Senhor, toda dor de cabeça, Senhor, venha bater retirada agora pelo poder da tua palavra. Deus, eu quero profetizar a cura na vida dos irmãos. Deus, eu quero profetizar o milagre na vida dos irmãos. Deus, eu quero profetizar que a partir de hoje, Senhor, as irmãs vão sair daqui curado. As irmãs vão sair aqui curadas pelo poder da tua palavra. Deus, eu quero orar, Senhor, que todo problema do coração, Senhor, vai bater em retirada agora em nome de Jesus. Deus, eu profetizo a cura na vida dos irmãos, Senhor. E se tiver alguém aqui sem fé, Senhor, pela fé da tua igreja, Senhor, receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Jesus, 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 seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém e amém. Aplaude Jesus, Deus abençoe. Que o Senhor possa abençoar nessa missão árdua de transmitir e viver a palavra. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nessa noite nós te agradecemos, porque o Deus de paz nos trouxe no lugar da paz. Ó Deus, cada um dos nossos irmãos aqui, eu poderia citar um nome, veio debaixo da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, tu veio abençoar, alimentar a tua igreja. E nós queremos te dizer que a gente sai daqui diferente
da maneira pela qual entramos nesse lugar. Ó Deus, as oportunidades a gente não pode deixar passar, porque são as oportunidades de Deus na nossa vida que faz toda uma diferença na nossa caminhada de existência. E nesse sentido eu quero te dizer que nós estamos aproveitando o falar de Deus no meio do jardim, a comunhão do Pai, a comunhão do Filho, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão da igreja, ainda é uma coisa que persevera, não só na minha vida, mas na vida da tua igreja, na vida daqueles que têm, Senhor, uma aliança contigo. E é por isso que a gente veio, porque a gente sabe de onde o Senhor tirou a gente, porque a gente tem um coração grato para ti, porque, Senhor, não é por muito, Senhor, pedir, mas é por entender que estamos alcançando a bondade de Deus na nossa vida. E aí eu quero te dizer que eu sou feliz em poder estar na tua casa recebendo da tua ministração, Pai. Então eu quero te pedir a bênção sobre a vida do teu servo. Senhor, continue alimentando para ele poder alimentar. Presbítero Wilson com a sua esposa, Senhor, o ministério árduo que ele tem de trabalhar, Senhor, para ganhar as almas que a igreja talvez não consiga alcançar, mas é aquilo que nós estudamos nessa manhã, para cada um dom seguido, Senhor, do Senhor para a vida humana. Então, Senhor, nós te agradecemos e pedimos a ti uma boa semana, Senhor, uma semana de paz, uma semana de vitória. Senhor, quem é fiel no pouco, e essa palavra é para mim, o Senhor, tenho muito para dar. Então nós louvamos a ti, porque o querer e o efetuar vem do Senhor. Nada é impossível para Deus, e o Senhor é Deus de todas as coisas, e é nisso que nós nos debruçamos, e é isso que nós esperamos. E nessa semana vai abrir aí, Senhor, uma agenda para cada filho, Senhor, aquele negócio, Senhor, a ida, Senhor, no supermercado, a ida no posto de gasolina, a ida, Senhor, lá no médico, a ida no banco, seja lá onde for que os teus filhos colocarem a planta dos pés, no trabalho, Senhor, vai com cada um de nós, e que a gente receba a tua presença e diz: o Senhor está conosco, o Senhor veio nos presentear. Fica conosco e continue dando da tua graça, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Glória a Deus. Vamos explorar o presbítero Wilson. Vem impetrar a bênção. Glória a Deus. Esse microfone é muito sensível. Se você meter a mão, ele desliga. Ó. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar a mão assim para receber a bênção apostólica, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolação do Espírito Santo esteja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus, e a igreja lavada, remida do Senhor Jesus, digam amém. Vão em paz no nome de Jesus.